Queria agradecer aqui em primeira mão a Alexandra Marques e ao Marco LK, que mandaram perguntas aqui pelo Facebook e pelo Twitter. Vou fazer um ping-pong aqui rápido com os senhores. A Alexandra Marques faz o seguinte, em que medida a posição da presidente Dilma em cancelar a viagem aos Estados Unidos pode afetar as relações com aquele país? Velasco, tem alguma consequência direta nesse cancelamento da visita da presidente Dilma aos Estados Unidos? Não, mas soa estranho, porque aí dá um pouco a ideia de que pode ser uma decisão mais de fundo ideológico e pouco pragmático. Acho que o ideal seria o Brasil aproveitar a oportunidade de uma visita de Estado, né? Não acontece desde 95, foi a única vez que o Brasil fez visita de Estado dos Estados Unidos, quer dizer, deixar de fazer a visita, adiar, a posição oficial é que foi um adiamento, né? Um mero adiamento, mas adiar a visita por conta desse mal-estar, eu acho que soou um pouco estranho para as relações bilaterais. Lembrando que Paulo Afonso Velasco é professor de Relações Internacionais do UPERJ e da Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. E Ricardo Stentefus é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra. Ricardo, você ia complementar? E é um adiamento sine die, ou seja, sem data fixada. Eu sempre tenho a tendência a pensar que o diálogo é melhor do que o silêncio e que um diálogo com os Estados Unidos sempre é melhor do que uma oposição sistemática. Só para fechar aquele assunto que ficou preso no bloco anterior, Ricardo, sobre a atuação do Brasil no Haiti. O senhor estava comentando que cerca de muitos projetos, 40, 30 projetos, foram implementados e poucos, talvez um ou dois, conseguiram se perpetuar. O que acontece naquele país que faz com que projetos instalados não consigam seguir adiante? Acontece com o Brasil, mas acontece com todos os outros países. Acontece com os Estados Unidos, com o Canadá, com a França, com a Espanha, com a União Europeia, com todos os países que cooperam com o Haiti. No modelo de transferência simplesmente de recursos ou de construir um hospital, não vai adiante. Por quê? Porque nós não aproveitamos um elemento essencial da estrutura de todas as sociedades humanas organizadas, que é o fortalecimento do Estado. O Haiti não tem instituições estatais que se sustentem. E, nesse sentido, enquanto nós não colaborarmos para que o Haiti tenha efetivamente um Estado, que não seja um Estado enorme, mas um Estado minimamente funcional, nós não temos nenhum tipo de solução para o caso haitiano. Antes de trazer mais participações aqui pela internet, nossos queridos telespectadores estão enviando muitas perguntas. Vou trazer também a participação de um outro convidado, Feliciano de Sá Guimarães, ele que é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, participará agora ao vivo conosco pela internet. Feliciano, muito boa noite, obrigado pela participação no Sala Debate de hoje, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela participação, fico feliz em estar aqui. Roberto Debate. Feliciano, vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa Brasil, as Américas e o Mundo, coordenada pela professora Maria Hermínia e também realizada com apoio da FAPESP. O que traz uma pesquisa como essa, da relação do brasileiro com essa temática, que a princípio pode ser uma temática em que não desperte tanto interesse no dia a dia dos brasileiros? Muito boa noite. Boa noite, obrigado. É exatamente isso. A minha contribuição para o debate é mais pelo lado doméstico da política externa brasileira. Nós aprendemos, em geral, em relações internacionais, que o cidadão brasileiro, que o eleitor brasileiro, não tem muito interesse em política externa se comparada a outras políticas públicas, como política de saúde, educação ou a política econômica, né? Mas aqui na USP nós estamos fazendo já há alguns anos diversas pesquisas de opinião com os brasileiros, né, pesquisas de amostras nacionais a respeito da política externa. E o que tem apontado essas pesquisas, nós tivemos uma pesquisa grande em 2001, outra em 2008, outra em 2010, 2011 e agora nós teremos uma em 2014. O que em geral tem apontado é que o público brasileiro tem noções mais bem estruturadas sobre vários temas de política externa do que nós previamente pensávamos, né? Isso foi surpreendente desde as amostras de 2001, 2008 e 2010, né? Provavelmente se mostrará mais uma vez na amostra do ano que vem. Nós fazemos pesquisas, então, que fazem perguntas sobre vários temas de política externa, vários temas que foram debatidos no bloco anterior aqui. Em geral, nossas pesquisas têm 2.500 pessoas, essa é uma amostra nacional, e tem uma pequena amostra que muitos professores de relações internacionais, diplomatas, políticos que são relacionados à política externa participam, que nós chamamos de elite da política externa, que é mais ou menos, varia um pouco, entre 300 e 200 pessoas, que são especializadas no debate de política externa. Então, nós quatro provavelmente estaríamos numa amostra como essa, né?
e também as mesmas perguntas são feitas a essas pessoas. Então, nós comparamos o nível médio de entendimento da população nacional sobre política externa e a elite da política externa, que são essas pessoas vinculadas à política externa. Agora, na sua visão, Feliciano, o que isso pode trazer de mudança de atitude, mudança de comportamento do público brasileiro no seu dia a dia, seja para pensar melhor na hora de votar, seja para participar mais de discussões sobre direitos humanos, meio ambiente, política? Que comportamento você acha que pode ser alterado no público brasileiro a partir do crescimento desses números, do interesse do país, do brasileiro, por assuntos que não fazem parte do seu dia a dia? Exato. A gente não pode dizer que política externa no Brasil dá voto ou tira voto. Esses dados aqui não demonstram nem nesse sentido e nem no sentido contrário, né? O que nós podemos especular é que, com o aumento do interesse da população brasileira em política externa, né, e que os dados têm mostrado, é que a política externa começa a compor de uma maneira ainda marginal. Isso é uma especulação da pesquisa, nós não temos dados muito confiáveis em relação a isso ainda. A política externa começa a compor um quadro de decisão do eleitor brasileiro no que diz respeito ao voto, que inclui prioridades maiores, como política econômica, política social, mas a política externa não deixa de estar desvinculada totalmente desse cenário de decisões. Ela não é definidora do cenário de decisão em voto, mas ela também não é totalmente retirada. Nós tivemos o exemplo, como foi citado anteriormente, sobre o adiamento da visita da Dilma aos Estados Unidos, né? Olhando os dados aqui, nós temos algumas maneiras que nós podemos ler esse cenário. Mais uma vez, é uma especulação, é difícil você realmente verificar, até porque nós não perguntamos diretamente ao eleitor, e nem à comunidade política externa, sobre esse tema em específico. Mas, de modo geral, o brasileiro ele defende e responde favoravelmente atitudes internacionais que aumentam o prestígio e que defendem a soberania nacional. Né? Se nós lermos se nós entendermos essa resposta do dia de hoje, que a Dilma deu aos Estados Unidos, ela pode ser vista como algo que vai ao encontro dos anseios dos brasileiros, de um modo geral. Assim, olha, vou trazer justamente essa sua reflexão, Feliciano, justamente essa sua linha de raciocínio para os nossos convidados aqui. Peço para você continuar na linha com a gente na internet e a gente vai voltar com um questionamento para você. É isso mesmo, Ricardo? Eu creio que sim, eu creio que é uma visão, ouso dizer, imediatista e simplista das relações internacionais. Talvez eleitoreira, também. Mas não creio que ela seja construtiva. Eu creio que nós deveríamos, sim, manter os canais abertos de diálogo, colocar outros temas em discussão. Por exemplo, o caso do Haiti. O caso do Haiti levou o maior número de militares brasileiros ao exterior depois da Segunda Guerra Mundial. O caso do Conselho de Segurança, que nós sabemos que os Estados Unidos têm um papel primordial. São temas difíceis, temas onde nossas posições não são concordantes, e o Brasil deveria utilizar justamente esse tipo de contato para discutir abertamente, objetivamente, o que eu considero ser o interesse nacional brasileiro. Velasco. O primeiro comentário muito interessante, essa pesquisa da USP, que de fato nós estamos num momento em que a política externa é mais acompanhada pela população, pela imprensa, pelo próprio Congresso, no dia a dia. Não raro ouvimos alguns comentários relativos à situação do senador boliviano. Isso há algum tempo atrás não ocorria, quer dizer, está um pouco na boca do povo a discussão sobre política externa, e aí começam a aflorar as paixões. Então qualquer sentimento anti-império, anti-imperialista, começa a ganhar espaço. Então, essa postura da Dilma é vista como um sinal de desafio ao império. O Brasil não está se curvando, um ato de soberania. Posicionamento, né? É um posicionamento. Mas aí talvez falte um pouco de pragmatismo. É uma decisão que passa mais pelo caráter ideológico, quer dizer, a alegação é que iria para os Estados Unidos e a reunião seria contaminada pela questão da espionagem e tal. É uma das perguntas aqui pela internet. O Brasil tem mais a perder com esse posicionamento mais enfático a curto prazo? Pois é, me parece que sim, porque a característica da relação com os Estados Unidos, nos últimos tempos, o que se afirmou sempre é que
que foi uma relação muito pautada pela ideia de maturidade. Finalmente teríamos alcançado um nível de maturidade nas relações que permitiria ao Brasil discordar dos Estados Unidos e vice-versa, sem que aquilo criasse qualquer constrangimento maior para a relação bilateral, para a estrutura da relação bilateral. E não faltaram discordâncias durante o governo Lula, na questão do Irã, né, no mesmo governo Dilma, na questão da Líbia. Você tocou na questão do Irã para apontar um pouco para a população brasileira, que talvez tenha esquecido o que tem acontecido, né, na época da relação do presidente Lula com o então presidente Ahmadinejad, do apedrejamento, possível apedrejamento de uma mulher no Irã, a Sakineh. O Brasil, num dado momento, se absteve da votação. E isso gerou muitas críticas internas de comunidades, de organizações de direitos humanos e até de luta de defesa pela mulher. O Brasil tem uma política interna que é vanguarda num dado momento, mas na hora de posicionar no Fórum Internacional se abstém. Isso, de fato, também não é prejudicial, já que o senhor citou essa situação, Velasco? Com relação à questão, na verdade, eu estava pensando na questão do programa nuclear iraniano. Voltei um pouco mais atrás da linha do tempo, né? Também foi uma discordância grande em relação aos Estados Unidos. Com relação aos direitos humanos, o Brasil, não raro, de fato, é criticado por algumas organizações não governamentais, no sentido de que não se posiciona enfaticamente contra estados violadores. Mas também isso faz parte de uma estratégia diplomática do Brasil, né? O Brasil, ele acredita que as meras condenações não resolvem. É muito fácil, muito confortável os diplomatas em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, assumirem um tom acusatório, como se fosse um tribunal de inquisição, só condenando. Mas, além da condenação, o que está sendo feito para melhorar a situação de direitos humanos naquele país? É aí que entra um pouco a posição brasileira. Mas não seria uma forma de se posicionar frente a acordos, que ele também é signatário de direitos humanos? Historicamente, as condenações... Não tem uma dualidade aí? Não é que tem uma dualidade. Quer dizer, o Brasil é um defensor dos direitos humanos, defensor da democracia, mas ele assume, por princípio, a ideia de não ingerência, não intervenção em assuntos domésticos, né? No sentido de tentar não melindrar um pouquinho a soberania do Estado. Uma simples condenação não resolve muito, né? O Brasil muitas vezes se abstém, mas adota uma postura construtiva. Então, isso foi feito, por exemplo, na África, né? Ajudar a realizar eleições, por exemplo, no Zimbábue, aproximar grupos rivais. É uma visão bastante otimista da política externa brasileira. É uma visão bastante otimista, inclusive, desses últimos, né, Paulo, desses últimos anos, mantendo um perfil baixo e não verbalizando publicamente condenações. Eu creio que é um falso dilema, porque ao verbalizar, não somente nós influímos junto à opinião pública estrangeira, mas também junto à nossa própria opinião pública. Nós prestamos conta de atitudes importantes na área internacional. Eu tenho a impressão que muitas vezes conversa de bastidores, convencimentos ao pé do ouvido podem vir a ter resultados. Mas eu penso também que é muito importante que um governo democrático mostre a sua face, sobretudo em áreas tão delicadas e tão fundamentais como a questão dos direitos humanos. Vamos trazer novamente o Feliciano de Sá Guimarães para participar desse debate. O Feliciano está acompanhando aí a nossa discussão sobre a atuação brasileira. É claro que são muitos temas em discussão, desde a atuação em crises. Nós temos aí crise em Honduras, crise na Bolívia, em Cuba, também no Paraguai, com o então presidente Fernando Lugo, agora a questão do Irã, Estados Unidos. Feliciano, no âmbito geral, na sua pesquisa, é claro que tem os números da pesquisa, mas também o seu envolvimento com uma temática como essa. O que você enxerga de avanço na diplomacia brasileira nos últimos anos e o que pode vir daí pela frente? Olha, dando uma olhada para os eleitores brasileiros e para a política externa brasileira, a ideia geral é que de cada vez mais o Brasil, o Itamaraty, que é responsável formal e real da formulação e implementação da política externa, junto com a presidência da República, terá que levar em consideração as percepções e os interesses da população brasileira na formulação de política externa. Isso não significa dizer que sempre agirá no âmbito internacional conforme a opinião pública, conforme aquilo que os eleitores percebem, mas que isso cada vez mais terá que ser levado em consideração. Há uma tendência de democratização da política externa, o próprio Itamaraty vem perdendo o monopólio exclusivo de formulação e implementação da política externa para outros ministérios, como o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente. E no ambiente democrático, se esses dados que nós estamos levantando, eles apontam alguma tendência de que os eleitores brasileiros se preocupam tendencialmente, no médio prazo, com política externa, os congressistas, deputados e senadores vão cada vez mais responder a isso, porque eles estão sempre buscando
os eleitores, sempre buscando voto. Né? Essa, Feliciano, é uma pergunta que também surgiu aqui pela internet. Agradecer ao Anderson Ramires. Vou até aproveitar para estender a pergunta para você. Ele faz o seguinte: olha, a política externa brasileira não é direcionada por interesses de governo e não de Estado? Como é que você interpreta um posicionamento desse do Anderson Ramires, que comentou pelo Facebook? Obrigado, Anderson, pela colocação. Esse é um debate histórico no Brasil, se a política externa é mais Estado de governo, mas ela vai se... Paulatinamente, os governos vão ter mais força, cada vez mais responsabilidade do que o Estado, digamos assim, do que os interesses de longo prazo. Os interesses de curto prazo vão aparecer, pelo menos é o que nós entendemos no ambiente que o político, a presidência da República, ela vai buscar voto. A política externa não compõe o voto, ela não define o voto, como eu falei, mas ela ajuda a compor, pelo menos, a imagem do presidente internamente, ajudada pela imagem que ele constrói no âmbito internacional. Esses dados mostram isso, né? Então, isso favorece ou desfavorece o presidente de plantão. E, como eu falei, isso não significa dizer que haverá uma substituição do Itamaraty, sob hipótese alguma, continuará a ser o definidor principal de política externa, mas vai ficar cada vez mais difícil, o debate vai ficar cada vez mais amplo. O Itamaraty vai ter que se reformar cada vez mais e participar mais ativamente dos debates de opinião pública, algo que historicamente o Itamaraty não fazia, na época da ditadura, e vem fazendo e vem melhorando ao longo desses últimos 20 anos. Né? E independentemente do partido, quer dizer, hoje é o PT, amanhã pode ser o PSDB ou outro partido, esse provavelmente será uma tendência do sistema democrático, cabe ao Itamaraty se reformular. Deixa eu trazer, então, essa linha de raciocínio aqui para os nossos convidados no estúdio. Já volto a falar com você. Permaneça na linha, que a gente vai voltar a conversar. Ricardo, ele citou um pouco aí a questão de Estado, governo. A gente sabe que depois do governo Lula, a presidente Dilma tem uma outra visão para a atuação do Brasil no cenário internacional. Algo pode ser comprometido a curto prazo? É claro que a atenção deve, claro, ser dada ao brasileiro, ao Estado brasileiro, mas também essa ruptura traz consequências imediatas? Então, eu creio que todo Estado tem como... uma obsessão de se apresentar univocamente frente ao exterior. Ou seja, e todo governo gostaria de ter a sua própria política externa. E o eleitor, ao eleger um governo, é uma moeda de duas faces, ou seja, há mudanças internas, mas há também mudanças na área externa, ou seja, na área de percepção e de relacionamento internacional. Mas eu concordo que está havendo, sim, e é uma inovação para o Brasil, uma transferência de uma política de Estado para uma política de governo. Não somente com a participação paulatina, ainda marginal da opinião pública, mas também dos poderes econômicos, das empresas, dos poderes públicos, das empresas que se vinculam ao poder público e de empresas particulares e privadas, mas também do poder regional, dos governadores das regiões. Eu venho de um estado que sempre se opôs à integração latino-americana, porque o Rio Grande do Sul sempre se considerou como celeiro do Brasil e aquele que forneceria os alimentos à população brasileira. Ora, a partir do momento que há um processo de integração com a Argentina, não vai se desenrolar assim como os gaúchos imaginavam. O Rio Grande do Sul perderia esse monopólio que tinha com relação ao consumidor brasileiro. Então, eu vejo também um poder regional e o poder das cidades também. Há prefeitos que são muito ativos na área internacional. Eu vejo, sim, que há a própria C40 agora, né? E é uma participação muito mais difusa hoje, e o Itamaraty, finalmente, felizmente, não está mais isolado nesse diálogo internacional. Velasco. A histórica insularidade do Ministério das Relações Exteriores diminui, isso indiscutivelmente, né? Ele sempre foi muito impermeável à influência, tanto, enfim, da mídia, do Congresso, enfim, da população. Isso tem diminuído. Mas eu vejo com alguma preocupação essa ideia de que a nossa política externa está dando uma guinada, deixando de ser de Estado para ser de governo. Pelo fato de que, na cena internacional, no Concerto das Nações, né, a ideia da previsibilidade de um ator é muito importante. Né? Então, ao longo de décadas de uma política externa que traz uma coerência, uma linha de continuidade, a ideia de uma tradição, isso sempre foi muito forte no Brasil, desde a época do Barão do Rio Branco. Né? A diplomacia brasileira é insólita porque tem um patrono. Né? Geralmente, aquele ditado, né? Anos para construir uma biografia e segundos para destruí-la. Né? Geralmente os patronos são no âmbito militar. O Brasil tem o patrono da diplomacia. Essa ideia de legado, de tradição, de continuidade sempre foi muito forte. Isso traz credibilidade, né? Cria-se uma previsibilidade. Todo mundo sabe mais ou menos como o Brasil vai agir, como o Brasil se posiciona. Gostemos ou não,
até na questão do voto de direitos humanos, né, o pessoal sabe que o Brasil não condena. O Brasil sabe que o Brasil não apoia o uso da força. Independente de concordar ou não com a posição, exatamente, há uma previsibilidade que o então Brasil... isso não prejudica a imagem tanto assim do país. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, não apoia o uso de força militar em questões mesmo de crise humanitária grave. O Brasil prefere, no caso da Síria, agora tem sido a posição do Brasil mas o Brasil recorrente. aprovou e comandou as tropas no Haiti. Ou seja, há dois pesos e duas medidas. Claramente. Mas aí usou-se, inclusive, o princípio de não interferência, para tentar meio que explicar um pouquinho a ideia de não interferência. A gente sabe que eles têm interesse como pano de fundo pelo uso de uma força militar no Haiti para pleitear também uma vaga mas a previsibilidade permanente no Conselho de Segurança da ONU. Deixa eu trazer uma pergunta para você, Velasco, me perdoe te interromper, só para a gente também trazer a participação que é sempre prioritária do nosso público nesse debate. O Fernando Rabelo, ele fala o seguinte: olha, concordo plenamente com vocês, pleitear cargos e funções na ONU ou outros organismos seria um status vazio para um país com muito mais a fazer internamente, de forma que isso repercute aí por ações que não apenas a vontade brasileira. Ele traz aí também uma reflexão sobre essa questão que está aí passando pelo Haiti, passa pela vontade do Brasil de ter mais posicionamento frente à Organização das Nações Unidas e justamente traz também mais questões, né? Na Organização Mundial de Comércio. Claro, o componente interno é muito importante, né? Aliás, a política externa ela se define muito a partir do que é feito internamente. O governo Dilma, o que tem me preocupado um pouco, é que ela tem realmente, como você pontuou, deixado muito de lado as iniciativas de política externa, né? O desprestígio do Itamaraty é sintomático nos últimos 2 anos, né? O Feliciano citou aí a perda de funcionário para tantos outros ministérios. Desprestígio extraordinário. O concurso de acesso, o famoso concurso de acesso ao Rio Branco esse ano, o edital saiu em julho, quando geralmente sai em fevereiro, março. Quer dizer, quase não teve concurso esse ano. Um desprestígio mesmo, né? A própria figura do patriota foi uma figura encolhida em comparação com o Celso Amorim, né? O nosso antigo chanceler. Quer dizer, perde um pouco o espaço, a dinâmica, o fôlego da política externa tem diminuído, porque a presidente Dilma, enfim, como burocrata que ela é, e tradicionalmente sempre foi assim, se volta muito para questões domésticas. Não que seja ruim, realmente é importante fortalecer o ambiente doméstico para ampliar a pressão internacional, mas não podemos permitir que sejam perdidas algumas iniciativas importantes que foram construídas ao longo de 10 anos. Antes de trazer de novo a palavra para o Feliciano, Ricardo quer fazer um comentário? Eu só fazer um pequeno comentário. A política externa brasileira sempre foi apresentada como sendo uma política externa monolítica. Ao longo de todos os governos, inclusive quando houve uma caça às bruxas durante o regime militar, isso ficou escondido durante muito tempo. Os embaixadores que foram destituídos, que foram aposentados através de atos institucionais. No entanto, a partir da assunção do presidente Lula, a figura do introdutor diplomático, que era a figura do conselheiro diplomático junto à presidência da República, muda completamente. Se traz alguém da academia, o professor Marco Aurélio Garcia, que tem uma trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores como responsável de todas as relações externas, inclusive esteve na raiz da criação do Foro de São Paulo, o professor Marco Aurélio muito ativo na área internacional, e o professor Marco Aurélio, de certa forma, dá, sobretudo na área da América Latina, um peso fundamental para a presidência da República. Deu durante com o presidente Lula, continua dando com a presidenta Dilma, em detrimento, em contrapoder, em consonância, em dissonância com o Itamaraty. Eu creio que esta política externa do Ministério das Relações Exteriores e do Planalto ao mesmo tempo, e que não tenha uma cabeça única, como teve com a pessoa do presidente Lula, pelo interesse que ele tinha e a aproximação dele com o professor Marco Aurélio, e hoje não se encontra essa situação ideal que houve com Celso Amorim, presidente Lula e professor Marco Aurélio, não se encontra essa situação com a presidente Dilma, com o Antônio Patriota, agora com o Luiz Figueiredo. É uma situação distinta. Eu creio que há um descompasso. Há um descompasso e há uma necessidade de uma reavaliação, porque o caso do senador Rogério Pinto não é um caso, é um caso tão impossível de ser imaginado, mas parece tão possível de acontecer dentro dessas circunstâncias. Só agradecer a participação do Feliciano de Sá Guimarães. Feliciano, suas últimas considerações nesse Sala de Debate de hoje. Muito obrigado pela sua participação pela internet. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Só lembrando que dos pontos principais de política externa brasileira, como defesa dos direitos humanos, integração regional, defesa do meio ambiente, são amplamente apoiados pelos dados da pesquisa. Quer dizer, a população brasileira e a comunidade de política externa
eles são congruentes na defesa desses temas mais tradicionais de política externa. A diferença que haverá entre os governos é a forma como você defende esses interesses. É muito provável que cada governo, dependendo do seu matiz ideológico, das suas preferências eleitorais, defenderá a defesa dos direitos humanos ou o meio ambiente de uma forma distinta do outro. Mas há, de modo geral, entre os brasileiros, bastante congruência na defesa daqueles que são continuamente colocados com os principais interesses. Por exemplo, a mostra um apoio maciço dos brasileiros ao membro permanente do Conselho de Segurança. Há um apoio maciço dos brasileiros à defesa dos direitos humanos no cenário internacional. Essa pesquisa, Feliciano, já está publicada? O público pode ter acesso a mais dados em que endereço? No site do IRI, que é Instituto de Relações Internacionais.usp.br. Instituto de Relações Internacionais.usp.br. Isso, você pode baixar as amostras de 2010. E é uma pesquisa mais ampla. Na verdade, a gente faz as mesmas perguntas, são feitas no México, no Peru, na Colômbia e no Chile. Essa é uma pesquisa ampla que é coordenada pelo CID, que é um grupo de pesquisa mexicano, que nós replicamos as perguntas dos vários países. Só para você ter uma ideia, entre os brasileiros, o país é considerado vital, tanto pelos brasileiros quanto pela comunidade política externa, obviamente são os Estados Unidos, China em segundo lugar. Mas já entre os mexicanos, por exemplo, um país vital para o interesse mexicano, veja, não um país vital, a pergunta é diferente lá, assim, qual que é o país que o México deveria se espelhar como desenvolvimento? Entre os mexicanos aparece os Estados Unidos com 72% e aparece o Brasil com 71%. Olha só, nossas relações bilaterais com o México crescendo a partir da pesquisa. Feliciano, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no debate de hoje. Feliciano de Sá Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. A gente vai colocar essa pesquisa na página do Canal Futura no Facebook para você de casa também poder participar. Feliciano, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor Ricardo, professor Paulo, pelas observações. Um abraço. Professores, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Queria agradecer imensamente a participação dos senhores no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer. A você de casa, você também pode ter mais informações sobre política externa brasileira na página do Canal Futura no Facebook. A gente vai colocar essa pesquisa da USP já para você poder ter mais detalhes sobre essa amostra. Sala Debate reprisa aos domingos, às 9h15 da noite e permanece no site do Futura para a sua futura pesquisa. Acesse futura.org.br. Uma boa noite para todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.